Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre acidente vascular cerebral. Nosso convidado de hoje é o médico Roberto Eustáquio da Mata Machado. Doutor Roberto, prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, né? Que acho que é uma doença que assusta muita gente, né, Roberto? O que vem a ser AVC? Acidente vascular cerebral seria, o povo chama de modo geral de derrame, apesar de ser um nome em certos casos impróprio, né? Ele seria o quê? Seria uma obstrução de um vaso sanguíneo que a gente chamaria de acidente vascular cerebral isquêmico. Ou então, uma ruptura de um vaso com derramamento de sangue e que seria o que a gente chama de AVC hemorrágico. Ou seja, nós temos, né, existe dois tipos basicamente de AVC. Aquele que é isquêmico, aquele que falta o sangue, né, na região, ou ao contrário, né, o que tem hemorragia. Exatamente. Ô Roberto, como que se desenvolve, como que a pessoa adquire um AVC? Bem, esses na verdade são bastante diferentes. O AVC isquêmico, né, que a gente chama, que esse que é um coágulo que entope um vaso, e aquele que a hemorragia. Então, no AVC isquêmico, ele seria um coágulo que pode sair do coração, pode sair de uma artéria carótida, por exemplo, subir, ele vai, como as artérias são grossas, ele vai subindo até que vai afinando, né? Vai dividindo, subdividindo, chega uma hora que esse coágulo não pode passar. Então ele entope um vaso e no cérebro, os vasos eles não têm comunicação de uma artéria com outra. Então aquela área fica sem circulação, sem sangue e pode morrer. Então normalmente é um coágulo, né, que faz essa obstrução. Exato. Seria outra hipótese também de um AVC isquêmico, né, seria uma trombose, a parede da artéria então vai espessando, o que se fala muito hoje em dia em arteriosclerose, vai estreitando, chega uma hora que pode entupir e realmente fazer o mesmo quadro que eu citei anteriormente. Ao contrário, não seria, né, um coágulo, mas seria estreitamento, né, do vaso. E pode, às vezes, ter um coágulo e acabar de tampar isso aí. E quando é hemorrágico, por que acontece? O hemorrágico tem várias causas. Uma que é a mais comum, vamos dizer assim, seria exatamente a hipertensão arterial. A pressão elevada, ela pode causar a ruptura de pequenos vasinhos dentro da cabeça, dentro do cérebro, e causar, então, hemorragia intracerebral, como te diz. E é uma coisa bastante grave até. Um outro seria uma deformidade, vamos dizer assim, do vaso, que hoje em dia é muito falado, o tal do aneurisma. O que é aneurisma? Tem uma ameaça de aneurisma, etc. O aneurisma é o seguinte, é uma alteração na parede do vaso, vamos lembrar, uma artéria, então seria um canudo, vamos dizer assim, certo? Então, às vezes, a parede dessa artéria é mais fraca, ele vai, então, fazendo um saquinho, geralmente até nasce com isso, vai fazendo um saquinho, e aquilo, então, uma hora qualquer, um aumento de pressão nesse vaso, pode arrebentar, pode sangrar. Ele estoura, né, e acaba causando essa hemorragia. Então, hemorragia que fica debaixo da duramata, debaixo da aracnoide, né? Que seria aquelas meninges, aquelas membranas que envolvem o cérebro. E, nesse caso, tanto daquela dor de cabeça fortíssima e lesões graves, etc. E pode operar e pode, inclusive, levar a pessoa à morte. Frequentemente leva à morte, se não tomar certos cuidados. Roberto, para desenvolver um AVC, ou também conhecido como derrame, né, como todo mundo conhece, é genético ou não tem nada a ver a história familiar? Certo, então, só localizar aqui, o termo derrame deveria ser usado apenas nesses casos de hemorragia, mas infelizmente não. Derramar tem que tornar alguma coisa. Exatamente. Né? Mas no caso aí, a gente chama derrame mesmo que entope o vaso, que não há sangramento nenhum, e a gente continua a usar esse termo derrame, mas não vê o caso. Então vamos dividir então, o derrame isquêmico é aquele que entupiu o vaso, e o derrame hemorrágico que sangrou. O derrame isquêmico, ele é mais importante, às vezes, tem uma certa tendência familiar, mas o mais importante são realmente cuidados que a gente, o relaxamento nosso, por exemplo, obesidade, né, pressão alta, diabetes, tabagismo, alcoolismo, né, o uso imoderado de álcool. Então tudo isso facilita, né? Tudo isso é uma coisa muito comum hoje em dia, o uso de drogas. A cocaína causa frequentemente derrames
na região do tronco cerebral bastante graves. Tem um caso, inclusive, de um rapaz com 21 anos, que ia fazer 22 anos no dia seguinte, que ficou totalmente hemiplégico e sem poder falar. Quer dizer, a pessoa fica num estado desse, seria praticamente um estado vegetativo, né, Roberto? E, quer dizer, por causa de uma cocaína, uma coisa, quer dizer, que deveria estar evitando isso. Exato, né? quer dizer, a gente não há necessidade, né, do organismo. Exato, então, esses cuidados, o cigarro é muito comum, a gente vê que é um aumento enorme de derrames em pessoas tabagistas, comparando com pessoas não tabagistas, pessoas que não fumam. Agora, você comentou também a respeito da hipertensão, da pressão alta, né? Nem todo mundo que tem pressão alta, é lógico que vai ter o derrame ou o AVC. Essa pressão tem que subir muito, Roberto? Depende da resistência da pessoa. Então, uma subida aguda de pressão pode realmente romper o vaso, causar então aquela hemorragia que eu falei dentro do cérebro, ou então pode causar também a produção de um coágulo que vai entupir um vaso e causar um acidente vascular cerebral isquêmico. Eu comentei, né, te perguntei isso porque todo mundo, né, que tem pressão alta, então procurar cuidar direitinho, não quer dizer que todo mundo que tem hipertensão que vai desenvolver um quadro de AVC, mas procurar, né, o médico cuidar direitinho da pressão para que se evite. Exato, porque medicina é muito estatística. Então a gente vê o seguinte, que a pessoa, vamos dizer, o diabético tem muito mais tendência a ter derrame. Não quer dizer que todo diabético vai ter derrame. O hipertenso tem mais derrame comparado a uma pessoa que tem normotensa. Mas não quer dizer que todo hipertenso vai ter derrame. Pelo contrário, você encontra, às vezes, pessoas que não são tabagistas, que não são alcoólatras e que acaba apresentam... desenvolvendo o quadro, né? Exato. Então, ele pode ter um defeito no coração, uma coisa assim, que joga um coágulo e causa o derrame. Ele nunca bebeu, nunca usou droga, nunca fumou, não é diabético e apresenta a doença. Eu gostaria que você comentasse também, Roberto, quais os sintomas. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando a respeito de acidente vascular cerebral com o médico neurologista Dr. Roberto. Roberto, antes do comercial eu te perguntei, né, quais são os sintomas de uma pessoa que apresenta o derrame? Quais seriam esses sintomas? Bem, vai variar muito, que a gente lembra o seguinte, o cérebro, cada região tem uma função. É lógico, há uma interação e tudo mais, mas a grosso modo a gente vê, por exemplo, a parte lateral, nós encontramos na frente, um pouquinho da parte lateral, nós encontramos a parte motora. Atrás, a parte sensitiva. Por exemplo, a parte de visão é feita aqui atrás do cérebro. Então, depende do lugar em que acontecer esse derrame. Vamos pegar um caso muito comum aí. Quando você pega essa região motora, então a pessoa paralisa um lado do corpo. E é interessante, né, lembrar que se o derrame é do lado de cá, paralisa o lado inverso, o lado, né? oposto. E a gente sabe que o hemisfério esquerdo, o lado do cérebro à esquerda, ele é mais importante que o direito, porque ele controla a mão direita e, além de tudo, controla a fala. Então é muito comum a pessoa que tem derrame e que paralisa a mão esquerda, ela de um modo geral continua falando. Já a pessoa que paralisa a mão direita, ela de um modo geral ela para de falar, ela fica afásica. Então é lógico, pode depois fazer fisioterapia, uma opção de coisas mais, fonoaudiologia, etc, e recuperar em parte, até totalmente aquilo. Mas a gente vê o seguinte, o derrame geralmente que perde a fala é o que paralisa a mão direita. Isso aí na pessoa destra, que corresponde a 93% das pessoas. 7% canhotos, o canhoto, e 50% deles ainda o hemisfério esquerdo é responsável pela fala. Nos outros 50% o hemisfério direito que então é responsável. Seria assim, paralisia do membro superior, seja braço, perna, seria o lado todo. Exato, pode ser, porque mesmo assim é um desenho que a gente vê no cérebro, assim, mais ou menos como se seria um homúnculo, a gente vê cada regiãozinha mexe com uma coisa. Então, tem uma região mais do meio, dessa convexidade aqui, que seria responsável pelo braço. Já a perna estaria mais para dentro do cérebro, vamos dizer assim. Cada região do cérebro é responsável por uma parte. Se morrer tudo, o cara paralisa a perna e o braço. Todo. Agora, outra coisa é que as fibras que saem daqui e vão para o corpo, elas podem, na hora que eles se juntam, pode também acontecer
um derrame ali, um infarto ali, e a pessoa perder realmente a motilidade da perna e do braço. Há também, Roberto, desvio da comissura labial ou não? Exato, pode pegar a face também, que a face também está tudo representado nessa região motora. Já se pega atrás da parte motora, a pessoa já vai perder a sensibilidade. Já não vai conseguir, que a gente chama de sensibilidade cortical. Já não vai, por exemplo, você coloca uma chave na minha mão, eu de olho fechado falo, isso aqui é uma chave, isso aqui é uma moeda de 20 centavos, uma moeda de R$1. E a pessoa não consegue perceber. A pessoa perde isso aí. E perde a firmeza também, exatamente, né? A força além da força, perde, pode se pegar mais à frente, perde a força, mas perde sensibilidade, essa sensibilidade mais acurada. Dor da sede, se eu enfiar uma agulha, ele tira a mão, mas ele perde essa sensibilidade mais profunda, vamos dizer assim, mais delicada. E o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico de um caso de AVC, Roberto? O diagnóstico, primeira coisa, hoje em dia há um problema muito sério, então só pensa em exames subsidiários. Primeira coisa é examinar bem um paciente. Acho que o exame clínico é soberano, né? É soberano, o exame clínico mostra uma série de coisas. E na neurologia, mais ainda, como eu estava falando, então, você se pega, se a pessoa chega para você, às vezes não tem dor, não tem nada mexendo direitinho, tem alguns casos aqui, inclusive, que perdem não vê o campo visual do lado de cá. Então, se eu tiver um derrame que me pegar a parte occipital, eu passo a não enxergar esse campo visual, esse lado esquerdo. Se for o lado direito aqui que teve derrame, eu não enxergo o lado esquerdo. Na verdade, os dois olhos, eles não enxergam o lado oposto, certo? Então, por isso aí, já pode me dar a localização. Assim, teve um derrame nesse lugar, assim, baseado no estudo neurológico. Ou seja, a clínica realmente é soberana, não é só pelo exame clínico. E depois, então, tanto que se fizer imediatamente uma tomografia, é muito comum não aparecer nada. Então, vamos supor, se teve um derrame nesse instantinho, fizer a tomografia, às vezes dá até normal. Você tem que esperar uns 2, 3 dias para que ela apresente realmente a lesão, mostrando direitinho a lesão que foi feita. Mas você já pode saber o que aconteceu antes só com o exame clínico. E a prevenção? Como que pode ser feita essa prevenção, Roberto? A prevenção vai ser principalmente aqueles cuidados que a gente tem que ter, né? Então, fazer exercícios, né? A vida sedentária é realmente perigosa, né? Se tiver algum distúrbio de gordura, né? Colesterol elevado, triglicéride elevado, uma diabetes, né? Um açúcar elevado, tem que corrigir tudo isso aí, para levar. Ou seja, orientar a população para que procure médico, faça seus exames periódicos regularmente. Exato, se tiver a pressão alta, controlar, mesmo. Né? Porque é uma coisa que realmente. Tanto você vê que, felizmente, agora tem muita campanha de prevenção de hipertensão. Você vê que frequentemente tem barraquinhas aí na rua medindo a pressão, e a pessoa às vezes nunca mediu a pressão na vida dele e vê que a pressão é alta, aí ele pode começar a cuidar. Aqueles casos da pressão alta e a pessoa está assintomática, né? Não sente nada. Exato, tem um problema muito sério da pressão, isso que a pessoa não sente nada, né? O hipertenso ele não tem nada, só quando dá algum problema é que ele passa a sentir. De modo geral, ele vive até bem. A pressão baixa é que a pessoa sente mais mal-estar, mais cansaço. Mas a pressão alta, num sinal altíssimo, a pessoa vive normal, acha até muito bom. Né? Quando abaixa, ele passa a sentir mal. Agora, então, às vezes, nem nota. Não, estou muito bem e tal. Principalmente, esse é um problema muito sério, que o homem geralmente não cuida disso aí. A mulher sempre está lá olhando, resolve olhar a pressão, etc, etc. Já o homem é machão, né? Infelizmente tem mudado um pouquinho, mas o machão não vai olhar a pressão. Eu vou no médico, não estou sentindo nada, para que isso? E às vezes a pressão está lá em cima, uma hora já aparece o derrame nele. Roberto, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do neurologista Roberto Eustáquio da Mata Machado. Roberto, como que é feito o tratamento do AVC? Bem, o tratamento tem que... depende do tipo de AVC, como nós já vimos, né? É bem diferente o AVC hemorrágico do AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, a gente, se tiver, por exemplo, o aneurisma, tem que ser tirado aquele aneurisma de circulação. Ou põe-se um grampo, ou então hoje em dia é mais fácil um cateterismo, você coloca uma molinha lá dentro desse aneurisma, dá um choque e aquilo pode coagular e tirar da circulação. Esse no caso do hemorrágico. Do aneurisma. Agora já o isquêmico, nós temos que fazer, inicialmente, faça às vezes anticoagulante, aí cada caso é um caso, né? Antiagregário plaquetário, esse seria o caso de aspirina, né? Dessas medicações desse tipo assim, né? Hoje em dia tem vários medicamentos que reduzem a agregação das plaquetas, reduz a formação do coágulo e com isso então reduz a evolução
porque o derrame pode ir crescer naquele coágulo que está lá dentro. Então ele reduz esse aumento do coágulo e pode até facilitar ele ser dissolvido e melhorar a circulação. Então, resumindo, tipo, o hemorrágico pode ser cirúrgico. Exato. O isquêmico não. Não, é tratamento clínico. não. Você está dizendo apenas clínico. E como que é o prognóstico desses casos, Roberto? Tanto do hemorrágico quanto do isquêmico? Olha, o isquêmico, então falar bem do isquêmico, que é mais comum. Na verdade, 85% dos derrames são isquêmicos. Então é o mais comum. O entupimento que eu falei, tem uma área que realmente central morreu. Então seria o infarto cerebral. E tem uma área ao redor que funciona mal. Então nós vamos tentar, logicamente, lutar por essa área que está funcionando mal para melhorar. Por exemplo, oxigenar mais, né, melhorar a circulação naquele ponto, reduzir o aumento do coágulo que pode levar à morte também de uma área maior. Então são coisas assim iniciais. Logo depois, então, nós temos que fazer fisioterapia para tentar melhorar o mais possível aquela parte motora. Às vezes a pessoa perdeu a fala, a dificuldade de falar, vão ter um fonoaudiólogo. Então aí vai ser um tratamento combinado com várias especialidades. Desde o fono e tudo, né? Exato, inclusive o fono, o clínico. Então vamos supor, tem que corrigir a pressão, corrigir a diabetes, corrigir todas essas alterações que predispõem, afinal de contas, a um derrame. Você já comentou algumas coisas, mas fala alguma coisa sobre as sequelas, né? Então, mais um pouquinho das sequelas. Exato, então depende da área. Eu acho que essa parte assim que causa mais temor, né? Dependendo da área que morreu, então vai ficar uma sequela. Se pegou, por exemplo, a área motora do lado de cá, né, do lado direito, vai ficar a mão esquerda ou a perna esquerda com defeito. Então nós vamos ter que fazer bastante fisioterapia para que as áreas do lado possam compensar aquela lesão cerebral. Lógico que não compensa 100%, fica alguma sequela, mas nós fazemos tudo para que essa sequela seja mínima. E, inclusive, durante cerca de 2 anos, você fazendo fisioterapia, mas você pode melhorar ainda. Depois de 2 anos já é parte de sequela, já não tem tanta melhora assim. Mas durante 2 anos tem que melhorar até 2 anos. Depois disso já fica difícil. Fazer o máximo possível. Roberto, e a faixa etária que é mais atingida? Bem, aí no caso, seria o normal é ser pessoas mais idosas. O AVC isquêmico é pessoa mais idosa. Lá para os 55, 60, a partir daí, né, não seria idoso, né? Melhor idade, né? Melhor idade, isso. Então seria na fase de 60 anos que é mais frequente. Mas encontramos aí, devido a problemas que foram citados aí, pessoas jovens que apresentam derrames, né, que apresentam AVC isquêmico. E, inclusive a gente vê o seguinte, que é mais comum você pegar a quantidade de homens e mulheres, é mais comum no homem. Mas, se você for contar na população geral, dá mais em mulher, por quê? Porque mulher, ela vive mais que o homem. Tanto você raramente se encontra viúva, você só encontra viúva quase, né? Então a mulher realmente vive mais, então ela tem mais chance de ter derrame. Mas assim, se você pegar uma população de homens e mulheres da mesma idade, você vai ver que ele é mais comum no homem. Roberto, às vezes a gente ouve falar, o que é ameaça de derrame? Existe isso? É um termo bem próprio. Seria o que a gente chama de isquemia cerebral transitória. O que é isso? Às vezes um coágulozinho, ele chega num vaso, vai subindo, chega num vaso pequenininho e aquele vaso, então, ele para de funcionar. Só que aquele coágulozinho pode ser dissolvido e passa direto. Então não causou a morte daquela parte do cérebro. Então a pessoa recupera em menos de 24 horas, ela volta a ficar totalmente perfeita. Agora, isso é um aviso que, como sai um coágulozinho lá, pode sair o pai dele, né, sair um coágulozão, né, e causar obstrução grande e causar um derrame grave. Então, toda pessoa que já teve isso aí e recuperou, tem que ter bastante cuidado com esses remédios, principalmente esse que evita a agregação de plaquetas, que evita a formação de coágulo, para poder prevenir, então, um derrame. Roberto, na recuperação, o papel da família, por exemplo, a parte psicológica é importante na recuperação do paciente? Como que funciona? Como que você trata Toda isso? doença crônica é muito importante o apoio familiar. A pessoa, é lógico, nós somos imortais, a gente pensa que a gente é imortal. Você sabe que você vai morrer, mas a gente não pensa não. Ignora, Quando né? a gente tem uma doença grave, né, no caso do derrame, ou que seja um infarto, que seja um câncer, a gente vai, pô, eu vou morrer mesmo, isso aí é engozado, então eu me achava imortal.
E, logicamente, a pessoa entra em depressão, qualquer doença crônica leva a depressão, leva uma série de problemas psicológicos e, logicamente, nessa hora, o suporte familiar é essencial. Inclusive, se a pessoa ficar debilitada, se não está podendo andar, se está dependendo de uma cadeira de rodas, se não tiver apoio familiar, tá Exatamente, perdido. eu te perguntei porque justamente o derrame é uma coisa que às vezes ocupa muita família, né? Então a família tem que ter muita paciência e dar realmente aquele apoio psicológico para melhora, né? Para recuperação melhor do paciente. Exatamente. Roberto, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, pode responder para a gente? Pois não. Vamos lá, a primeira pergunta, né, com a repórter Érica. Eu queria saber como identificar um AVC. Marina, então, eu acho que já falei algumas coisas aqui, e basicamente, então, seria, você vê pelos sintomas, algum déficit que apareceu, um déficit motor, um déficit sensitivo, uma déficit de visão, então, alteração da visão, isso aí vai nos levar a reconhecer, então, um derrame, como já foi dito. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se uma explosão nervosa pode levar a um quadro de AVC. Bem, só a parte nervosa em si não, mas se a pessoa tem uma explosão nervosa, ela pode ter uma subida de pressão e essa subida de pressão pode realmente causar um derrame. Próximo. Queria saber se o AVC deixa sequelas. Rogério, realmente dependendo da lesão, dependendo do local que foi afetado o cérebro, nós já dissemos aqui, pode ficar sequelas, às vezes sequelas bastante sérias. Próximo. Eu gostaria de saber se as mulheres são mais propensas a ter AVC. Adriana, em termos assim, de quantidade, como eu disse aqui, quase toda doença, infelizmente, acomete mais homem que mulher. Poucas doenças atacam mais a mulher do que o homem. E, nesse caso também, em termos quantitativos, se pegar um grupo igualzinho de homens e mulheres, os homens são mais acometidos. Agora, como mulher vive mais, ela chega mais na idade, mais chance de ter AVC ao longo de sua vida. Próximo. E eu gostaria de saber se uma simples dor de cabeça poderia levar ao AVC. Não, uma dor de cabeça pode ser um sinal de uma hemorragia subaracnoide. Então, como eu disse aqui, uma ruptura de aneurisma pode causar uma dor de cabeça intensíssima. E, de um modo geral, o AVC isquêmico, ele não causa dor. A pessoa paralisa sem ter dor nenhuma. Às vezes ela acorda só com o lado direito paralisado, com o lado esquerdo paralisado, não consegue mexer, mas a dor de cabeça em si pode ser só no caso de um AVC hemorrágico. Tomar cuidado, né, para quem está nos assistindo, às vezes tem uma dor de cabeça, já sai apavorado achando que vai ter um AVC, né? Exato. Então tomar cuidado, procurar um neurologista, fazer o diagnóstico direitinho. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber se crianças também podem ter AVC. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui, até a próxima semana. Até a próxima, Érica. Camila, a criança pode realmente, é menos frequente, muito menos frequente, mas pode ter tanto, porque como eu disse, o aneurisma, ele nasce com a pessoa e vai crescendo aos pouquinhos. Pode algumas crianças arrebentar esse aneurisma ainda na infância e ter um derrame. E vamos supor, a pessoa ter uma doença cardíaca, que faz um coágulo. Esse coágulo pode sair do coração, ir para a cabeça e causar também um AVC isquêmico. Pode ser, às vezes, uma vegetação dentro do coração, né, dentro da válvula. As pessoas têm reumatismo, elas são mais predispostas a ter derrame mesmo da infância. Roberto, antes da gente encerrar o programa, eu deixo aberto se você quiser passar alguma recomendação, né, para os nossos telespectadores. Fica à vontade. Apenas lembrar que não é para ninguém ficar apavorado com a doença. Acho que nós temos que desmistificar muitas doenças e, inclusive, aquela pergunta foi feita muito boa, até a respeito de dor de cabeça. Ninguém fica pensando que qualquer dor de cabeça é derrame. Na verdade, as dores de cabeça, mais frequentemente, são coisas benignas. A quase totalidade das dores de cabeça são nada mais que enxaqueca ou tensão emocional. Ao passo que raramente pode ser, como eu disse, um AVC hemorrágico, e tumor, que muita gente fica pensando que tem uma dor de cabeça muito forte, pode ser um tumor. Isso acontece excepcionalmente. Então, e todo mundo só pensa coisa ruim, né, Exato, Roberto? pensa coisa boa. Né? Acho que a gente tem que ser mais otimista na vida. Roberto, quero te agradecer, muito obrigado, né, pela sua presença. Foi um prazer estar aqui e em qualquer outra oportunidade aí estaremos novamente. Muito obrigado, Roberto. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.